O objetivo do processo de recrutamento e seleção é buscar no mercado de trabalho e contratar novos colaboradores. O processo de recrutamento e seleção é formado por três importantes procedimentos: o planejamento estratégico, os procedimentos de recrutamento e os procedimentos de seleção. O planejamento é o procedimento de busca de informações para a definição do processo de recrutamento e seleção. Para realizar um planejamento estratégico eficaz, deve ser realizada uma pesquisa do mercado de trabalho. Essa pesquisa deve levantar dados que auxiliem na definição e eficácia dos processos de recrutamento e seleção, e a previsão de demandas de contratações. Para o planejamento devem ser considerados os seguintes pontos: quantidade de vagas. A quantidade de vagas previstas pode ser obtida através de planejamentos de aumento de quadro, ou histórico de abertura de vagas de anos anteriores. Perfil dos candidatos, mapeamento e definição das competências exigidas. Estimativa de candidatos, definir quantos candidatos são necessários por vaga, para garantir um processo de qualidade. Prazo de entregas, identificar qual é a necessidade da empresa referente ao prazo de fechamento das vagas. Pretensões salariais, analisar as pretensões salariais dos candidatos e se a remuneração oferecida é compatível com o mercado. Rotatividade, analisar o número de demissões, garante uma previsão das vagas que precisarão de reposição. Concorrências, identificar quais são os pontos fortes dos meus concorrentes e reforçar os diferenciais da minha empresa. Fontes de recrutamento, analisar as fontes de recrutamento e investir na que apresentar melhor resultado. O procedimento de recrutamento visa atrair candidatos potencialmente com qualificações e habilidades para preencher as vagas de uma organização. Essa etapa é muito importante, pois o recrutamento, ou seja, a convocação de candidatos fora do perfil exigido para a contratação, acarretará na ineficácia do processo seletivo, resultando em perda de tempo e prejuízos financeiros para a empresa. Por isso é necessário a definição objetiva e realista do cargo e do perfil exigido. Para garantir a qualidade do procedimento de recrutamento, geralmente se utiliza o formulário de requisição de pessoal. No formulário de requisição de pessoal, o solicitante explica o motivo da solicitação e encaminha ao Departamento de Recursos Humanos. Geralmente a requisição de pessoal ocorre em virtude da substituição de um colaborador, do aumento das atividades e do quadro de colaboradores, ou quando existem novas implantações. O formulário de requisição de pessoal deve estabelecer no mínimo os seguintes critérios: qual é o setor requisitante? Quem é o requisitante? O cargo oferecido. A remuneração oferecida. A escala de trabalho. A descrição do cargo contendo os principais requisitos da vaga e as principais competências exigidas pela função. E a assinatura dos requisitantes. O sucesso do processo de recrutamento e seleção está na definição correta do perfil exigido. As empresas devem ter bem definido a descrição dos cargos existentes, e a sua consulta é fundamental no momento de abertura de vagas. A definição do perfil do candidato pode ser obtida através do Manual de Descrição de Cargo da empresa, documento que contém mapeados cargos e as competências exigidas para cada função existente na organização. Através do perfil profissiográfico, que é um documento detalhado do cargo a ser preenchido em conjunto com o requisitante, definindo todas as competências exigidas pelo cargo. Através da análise da função, que é a observação in loco, ou entrevista com o requisitante da vaga. Através do mapeamento das competências, que é a análise e identificação de competências. No momento da abertura, o solicitante e o RH devem alinhar as características comportamentais, conhecimentos e as habilidades técnicas exigidas para o preenchimento da vaga. É importante que a definição do perfil do candidato leve em consideração a cultura da organização. Outro ponto importante é que os documentos de descrição devem estar sempre atualizados. O recrutamento pode ser interno, externo ou misto. O método depende da solicitação, da política da empresa e da qualificação exigida pela vaga. O recrutamento interno consiste no procedimento de identificar entre os funcionários o perfil exigido pela vaga. Funciona através de promoções e de transferências. Geralmente as empresas possuem plano de carreira, programas de política salarial, avaliação de desempenho,
avaliação de resultados, entre outros, e tem o principal objetivo de estimular na organização a busca de melhorias nos processos e a motivação dos colaboradores. O recrutamento interno é importante para reter talentos na organização e ter colaboradores de alto desempenho. A vaga pode ser preenchida por promoção direta ou através da realização de processos seletivos internos. Nos processos de recrutamento interno, a divulgação da vaga, critérios de participação e perfil desejado é realizada através de quadros de avisos, e-mail, intranet, entre outros. Geralmente o empregado interessado se inscreve no processo interno, e a análise curricular é realizada através de histórico profissional. Em processos de recrutamento e seleção interno, é aconselhável a ampla divulgação dos aprovados e aplicação de feedbacks nos candidatos não aprovados, para evitar a desmotivação. Além da vantagem de motivar os colaboradores, o recrutamento interno proporciona rapidez no processo, contratação de profissionais com visão do negócio, entre outros. As desvantagens são a limitação do capital humano, conflitos entre os funcionários, entre outros. O recrutamento externo é o procedimento que busca no mercado de trabalho os profissionais para ocupar a vaga aberta. Esse tipo de recrutamento apresenta os benefícios de trazer pessoas com novas experiências e conhecimentos para a empresa, o que colabora para aprimorar os procedimentos organizacionais. Esse processo apresenta desvantagens porque é um processo lento, com alto custo e frustra a perspectiva de plano de carreira dos empregados. O processo de recrutamento misto é o procedimento de recrutamento onde a empresa dá prioridade para os funcionários da empresa, mas também é realizado o processo externo. As fontes de recrutamento que podem ser utilizadas no processo de recrutamento são: anúncios na mídia, consiste em divulgar a vaga em jornais de grande circulação ou voltados para um determinado público. Tabuletas na porta, é o método utilizado para recrutamento de vagas operacionais. Quadro de avisos, são utilizados por algumas empresas que consideram benéfico recrutar candidatos recomendados pelos seus empregados. Agências de empregos, ou consultorias de recursos humanos, são empresas especializadas em recrutar e selecionar candidatos para as vagas existentes e encaminhá-las para a empresa. Headhunter, traduzido do inglês, significa caçador de cabeças. São empresas especializadas no recrutamento e seleção de executivos de alto nível. Sites, existem sites especializados que oferecem vagas e candidatos para os processos de recrutamento. Banco de dados. Geralmente as empresas mantêm um banco de dados de potenciais candidatos, o qual é alimentado por currículos, indicações, etc. Esse banco de dados é uma base importante para iniciar o processo de recrutamento. Instituições de formação. Algumas empresas fazem parcerias com instituições de ensino para processos de recrutamento e seleção com profissionais de alto nível e conhecimento técnico. O uso das redes sociais nos processos de recrutamento e seleção de pessoal cresce no mundo organizacional. Essa prática teve início nos Estados Unidos e essa cultura vem crescendo no Brasil. Estudos de empresas que atuam no mercado de soluções para recrutamento apontam que 92% dos profissionais de recursos humanos pretendem utilizar as redes sociais para recrutamento. Os casos de exclusão do processo de recrutamento e seleção levam em conta os conteúdos publicados, indícios de consumo de drogas e álcool, o uso de linguajar chulo, baixa capacidade de comunicação e comentários preconceituosos. A análise positiva se destacou devido à publicação de conteúdos que tornaram os candidatos mais atraentes, como imagem profissional e personalidade equilibrada. LinkedIn. Muitas pessoas definem o LinkedIn como um Facebook profissional. No entanto, este conceito ignora a função do LinkedIn e o seu potencial como ferramenta para o recrutamento e seleção. O LinkedIn oferece grandes possibilidades para procurar um emprego, ou para as empresas encontrarem os candidatos ideais para o preenchimento de vagas. Recursos do LinkedIn. LinkedIn Talent Finder. Em sua versão gratuita, o LinkedIn não oferece recursos que permitam encontrar com facilidade profissionais qualificados. No entanto, na versão Premium encontramos uma ferramenta mágica que facilita o trabalho de recrutamento conhecida como Talent Finder. Página corporativa. A criação de uma página corporativa no LinkedIn é uma tarefa fácil, embora exija algumas técnicas de marketing e mídias sociais. Brand Index Talent é um recurso para medir a eficácia de sua contratação no LinkedIn.
Empregos patrocinados é a forma de atrair futuros colaboradores. Através de investimentos, a sua vaga é anunciada no topo da página inicial da rede social e das mensagens que são encaminhadas diretamente para os melhores candidatos. Grupos do LinkedIn. A participação dos grupos cria o interesse na sua empresa e nas atuais vagas em aberto. Adote uma postura proativa, inscrevendo-se em grupos relevantes, criando e desenvolvendo uma rede de contatos com candidatos potenciais. Em maio, as empresas podem usar este aplicativo para entrar em contato com os membros do LinkedIn. Twitter. O Twitter para recrutamento de candidatos pode ser uma chance de conhecer um pouco mais sobre sua personalidade, estilo de vida, hábitos, aptidões, interesses e comportamentos. É por isso que é cada vez mais comum o uso das redes sociais nos processos seletivos. Elas mostram nuances que as páginas de um currículo jamais poderiam revelar. O Twitter, até mesmo por ser uma rede mais informal que o LinkedIn, revela mais facilmente traços de personalidade que costumam ficar ocultos em ambientes mais formais. Portanto, é o local ideal para conhecer mais detalhadamente seus possíveis candidatos. O grande segredo do uso do Twitter nos processos seletivos é manter seu envolvimento na conversa, como aliás, é a base de qualquer ação nas mídias sociais. É necessário ter foco nesse tipo de pesquisa para poder identificar o público-alvo de candidatos a emprego que você deseja atingir. É preciso saber quais palavras-chave e as hashtags que os candidatos-alvo tipicamente procuraram e assinalam em seus tweets. Uma boa ferramenta para isso é o recurso de busca do Twitter, e em alguns casos os Trending Topics. É preciso saber quais são os momentos mais prováveis que o seu público-alvo vai estar online. Uma vez identificadas as hashtags e listas mais comumente usadas pelo segmento a que se refere o processo de recrutamento, certifique se as posições em aberto que você está divulgando estão devidamente classificadas para que você realmente atinja o público com interesse nestas vagas. Existem ferramentas como o Hootsuite, que podem ajudar em muito essa participação, monitorando menções e até mesmo agendando tweets para as horas em que essa participação parece ser mais intensa. Facebook. No Brasil, muitas empresas usam o Facebook para recrutar profissionais. Muitos gestores de RH, ao receberem currículos, procuram os perfis no Facebook em busca de uma visão ampliada dos candidatos a determinado cargo, principalmente em empresas e departamentos na área de comunicação. O Facebook pode transmitir informações sobre o perfil do candidato, ponto de vista sobre assuntos polêmicos, enfim, expressa o comportamento social. A busca em grupos de interesses comuns também apresenta bons retornos. Algumas ferramentas do Facebook são voltadas a assuntos profissionais, como o Benon, que é a plataforma disponível que tem como objetivo permitir que as pessoas identifiquem e criem contatos profissionais pela rede social, assim como encontrem oportunidades de emprego. Outro recurso do Facebook são as comunidades e grupos de interesses, que consistem em grupos para divulgação de vagas e busca de profissionais. Na página do Facebook do lado esquerdo da tela, há uma série de aplicativos e recursos. Clicando em Ver Mais, é possível encontrar a opção Jobs. Lá, é possível procurar por palavras específicas, locais, segmentos e até tipo de trabalho, o que facilita o processo de divulgação e recrutamento. Employer Branding. O Employer Branding é uma importante ferramenta no processo de recrutamento. A sua definição significa marca do empregador. É um conjunto de ações estratégicas e de posicionamento que contribuem para a construção da percepção de forma positiva em relação à sua empresa. O termo está ligado diretamente à reputação que a empresa possui como empregadora, e se a sua marca é vista pelos profissionais como atrativa para um futuro contrato de trabalho, e também satisfatória para os atuais colaboradores. Atualmente, com o desenvolvimento das tecnologias e utilização das redes sociais, a imagem das organizações podem ser bem divulgadas ou prejudicadas. Além disso, as empresas se tornam cada vez mais marcas empregadoras, ou seja, os profissionais escolhem onde querem investir a sua força de trabalho, e com isso as empresas precisam definir estratégias para o gerenciamento de sua marca e conquista de talentos. A primeira ação de Employer Branding ocorre no primeiro contato do colaborador com a empresa. Por isso, a área de recrutamento e seleção exerce um papel fundamental na estratégia de criação da primeira impressão do público-alvo.
Após a contratação, as ações de fidelização passam a ser de responsabilidade de toda a empresa, através das políticas, gestão de processos e desenvolvimento do clima organizacional que envolvem a atuação do novo colaborador. Se uma empresa tem uma boa marca empregadora, isso se reflete na redução do preenchimento das vagas, contratação de melhores profissionais, diminuição de absenteísmo e rotatividade, além do aumento do desempenho e produtividade. As etapas de implementação de uma estratégia de employer branding são: identificar como está a reputação da empresa atualmente. Essa análise é realizada através da investigação da opinião dos colaboradores, através do desenvolvimento de pesquisas, entrevistas de desligamentos e pesquisa de clima organizacional. Com o meio externo é realizada uma investigação na internet, redes sociais e site de reclamações. Com essa análise é possível identificar quais as práticas mais bem percebidas, e quais não atendem às expectativas do público-alvo. Criação de uma identidade. É importante apresentar a imagem da empresa como uma boa empregadora. A declaração de visão, missão, valores e principalmente a prática destes, faz com que profissionais que compartilham com os mesmos ideais sintam-se atraídos para a empresa. Defina uma proposta de valor. A definição de forma clara, realista e ética de uma proposta de valor, com todas as informações e benefícios, que diferenciem a sua proposta de trabalho das demais existentes no mercado. Também convém avaliar as propostas de seus concorrentes, e planejar ações para salientar os pontos positivos e desenvolver ações para as oportunidades de melhorias. Promoção da marca. Promova a marca da empresa nos meios de comunicação relacionados ao perfil profissional de interesse. As redes sociais, programas de comunicação interna, internet e a intranet, podem ser utilizados para compartilhar histórias internas, valores, princípios e a valorização do ser humano. É importante utilizar alguns meios de divulgação da marca, um gerenciamento eficaz das ferramentas, a fim de evitar que a imagem seja prejudicada por ações isoladas, como reclamações que não refletem o perfil da empresa. Avalie periodicamente a percepção dos colaboradores. É importante que periodicamente exista uma avaliação para verificar a percepção dos colaboradores referente à empresa e à sua marca empregadora. O processo de employer branding deve estabelecer estratégias que busquem uma evolução contínua e práticas que fortaleçam a imagem da empresa. Análise do currículo. A análise do currículo também deve ser considerada como etapa do procedimento de recrutamento. Essa triagem é importante para garantir a convocação de candidatos de acordo com o perfil exigido pela vaga. A análise tem que ser objetiva e criteriosa para evitar a convocação de candidatos sem o perfil exigido. Geralmente as informações contidas no currículo são confirmadas através de contato telefônico e os candidatos pré-selecionados são convocados para a próxima fase. Já no processo de seleção, essa fase deve checar as informações dos currículos que foram pré-selecionados. Esse procedimento deve analisar criteriosamente se o candidato tem o perfil básico para preencher a vaga. No caso de recrutamento interno, a análise pode ser realizada através de formulário de histórico profissional do candidato, avaliação do período de experiência ou avaliação de desempenho. Resumindo, o processo de seleção inicia com a requisição de pessoal devido à necessidade da empresa, se desenvolve com o planejamento que define o método do recrutamento e alinhamento do perfil, prossegue com a pesquisa de candidatos nas diversas fontes de acordo com o perfil exigido, e conclui com o encaminhamento dos perfis selecionados para o processo seletivo.